A paz do Senhor, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Antes de iniciar aqui com a palavra, feche seus olhos um momento. Pai, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui totalmente dependente de Ti, Deus. Que eu diminua, Pai, nesta noite, que o Senhor cresça. Que o Senhor venha, Pai, me usar para falar com a Tua igreja, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, que venha direto do céu, Pai, para cada vida que aqui está, Senhor. Que vidas possam ser transformadas nesta noite, que aquilo que eles vieram buscar aqui, Pai, que eles possam sair com uma resposta, que eles possam sair cheios da Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Amém, Senhor. Abram a Bíblia de vocês em Números 23, 19. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Até aqui. Deus me disse assim: filha, fale na igreja que eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo Deus. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui duvidando das promessas de Deus para a sua vida, ou pensando, não vejo saída para mim. Mas Deus diz para você, Ele não mudou. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, porque Ele não é homem para que minta. Amém? Glória a Deus, Senhor. Mas o que eu vim hoje falar para vocês é o meu testemunho. Deus, Ele me direcionou a contar um pouco do meu testemunho aqui nessa noite. E eu quero começar me apresentando, porque eu sei que muitos aqui não me conhecem, né? Alguns me conhecem de ver, mas não, né? Então, assim, ultimamente. Eu tenho 25 anos, né? Me chamo Thaís. Sou missionária por graça e misericórdia de Deus. Sou técnica de administração, graduada em recursos humanos, analista comportamental pelo IPC, estudante de psicanálise e atualmente eu trabalho com recursos humanos. Vocês vão entender o que eu estou me apresentando no final, tá? E eu vou compartilhar um pouquinho do meu testemunho com vocês. Um pouco porque uma vida não dá para falar em uma hora, né? Mas eu cresci, né? Vou tentar resumir aqui para vocês. Mas eu cresci em um lar desestruturado, sem a presença de Jesus. Infelizmente, os meus pais não tinham entendimento, não conheciam Jesus. E eu cresci num lar cheio de brigas, cheio de traições, cheio de agressões, sem carinho, sem amor. E diante de todo esse cenário, eu fui crescendo e desenvolvendo alguns problemas emocionais, traumas. Eu vi meu pai beber muito, quando ele bebia, ele era um pouco agressivo, e eu cresci nesse ambiente com brigas, sem afeto.
Só que conforme o tempo foi passando, eu fui me tornando adolescente, eu não conversava muito com as pessoas, não desabafava, não tinha o hábito de desabafar. Então, eu vivia trancada dentro de um quarto. Eu ia para a escola, conversava com as pessoas, chegava na minha casa e me trancava. Trancava, chorava, gritava. Eu não conhecia Deus, mas eu falava com Ele. E eu dizia: Deus, por que eu vivo assim? Eu tinha muita raiva dentro de mim de tudo que eu presenciava na minha casa. Eu não gostava de ter a presença muitas vezes do meu pai, pelas coisas que aconteciam. E eu chegava em casa, chorava, descontava na comida, ela me saciava. Eu sempre senti tudo muito intensamente, sempre fui muito sensível. E com o tempo eu fui me tornando uma pessoa insegura, muito insegura. Eu me achava feia, não me sentia inclusa, me sentia rejeitada. Na escola eu achava que as pessoas só se aproximavam de mim por interesse, mas que eu nunca conseguia me sentir inclusa em nenhum grupo. E com isso, mesmo passando por todos esses problemas, eu desabafava no meu quarto com Deus, chorava, gritava. E algo dentro de mim era tão forte, era uma perseverança tão forte, eu chorava e falava assim: amanhã vai ser melhor. Eu acredito que amanhã é melhor, eu acredito que a vida não é só isso, tem algo a mais aí, não é possível. E aí aquele choro, aquela lágrima, aquele desabafo, era como se aquilo me aliviava por aqueles momentos. E eu voltava e falava: não, amanhã é outro dia. E conforme eu fui crescendo, eu fui conhecendo pessoas e comecei a buscar outros tipos de refúgio, né? Para amenizar aquelas dores que eu sentia, aquela sensação, aquela raiva que eu tinha. Eu arrancava os meus cabelos, eu era tão nervosa que eu puxava os meus cabelos, eu arrancava, eu gritava, eu não tinha paciência para ouvir as pessoas. E eu precisava buscar um outro refúgio, para que eu pudesse esquecer tudo aquilo que eu estava vivendo. E o meu primeiro refúgio foi a bebida. Eu experimentei a bebida com 12 anos de idade. E eu comecei a beber dentro do meu quarto, escondida, porque os meus pais não deixavam eu sair. E então eu pegava, meus pais nessa época tinham um mercado, e eu pegava as garrafas de bebida, conhaque, cerveja, mais bebida destilada, e levava para o meu quarto. E toda noite eu bebia. Eu pensava assim: eu preciso beber para me dormir, para me esquecer o que eu sinto. E eu bebia sozinha, falava sozinha, ria sozinha, chorava. Eu me olhava no espelho, chorava e bebia. E conforme o tempo foi passando, eu comecei ainda aos 12 anos, eu entrei num outro refúgio, que foi o cigarro. Eu comecei a fumar, escondido também. E conforme foi passando, foi se agravando mais, eu realmente fui ficando viciada, eu não conseguia mais ficar sem o cigarro. E aí eu tive que contar, né? Meus pais pegaram. E aí eu comecei a fumar. Meu pai disse assim: não é certo, mas meu pai fuma, né? Ele falou para mim assim: você vai ficar cheirando cigarro, ninguém vai se aproximar de você, mas eu não posso te impedir, né? Ele disse. Então eu continuei fumando, bebendo, e eu falava para Deus: Deus, por quê? Por que eu tenho que viver isso? Né? Por que o Senhor me escolheu para essa família? Eu falava para Ele. Já que eu via tantas outras famílias, né, vivendo uma vida boa, normal, com as crianças, e eu era diferente. Aos 15 anos de idade, eu fui apresentada ao homossexualismo. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia abandonada, eu não desabafava com as pessoas, mas mesmo assim, eu sempre procurava ajudar as outras pessoas, porque tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que eu vivia sozinha, só Deus sabia, com aquela dor eu conseguia entender a dor do outro. E eu olhava para as pessoas e eu falava: aquela pessoa está sentindo assim. Elas não sabiam o que eu sentia, mas eu
minha aula, né? E eu comecei a me envolver com mulheres. Eu buscava mulheres o amor, o carinho e o afeto que não tinha. Pessoas carentes emocionalmente, machucadas, abaladas, procurando a outra pessoa o que falta nela mesma. As pessoas, quando elas não são curadas na alma, quando elas trazem com elas traumas de infância, quando elas têm faltas, elas vão buscar no outro o que falta nelas. Ela sempre vai depositar no outro a responsabilidade de fazer ela feliz. Porque ela não sabe como fazer ela feliz. E aí ela precisa de uma outra pessoa. E aí ela começa a depositar e achar que aquilo é amor, que aquilo é verdadeiro. E é uma mentira. Aos meus 16 anos, mais ou menos, tudo mudou. Foi para pior. Os meus pais se separaram e minha mãe perdeu realmente o domínio sobre mim. Eu já trabalhava e tinha meu próprio dinheiro. E eu comecei a sair. Eu saía praticamente todos os dias. Saía para beber, balada, bares, festas, passava dias fora de casa. Eu saía de casa consciente, eu não lembrava de nada do que eu tinha feito, porque eu bebia muito. Eu usava drogas, fumava maconha nessas festas, bebia, e no outro dia eu não me lembrava de nada. As pessoas falavam: Thaís, você fez isso, Thaís, você fez aquilo. Eu falava: não fiz, eu não lembro. E assim foi por um bom tempo, né? Eu estava entregue a todo lixo que nenhuma mãe deseja um filho. Eu buscava por respostas. E buscando essas respostas, eu frequentei centros de Umbanda por um tempo. E eles falavam assim para mim que eu tinha mediunidade e eu precisava desenvolver essa mediunidade o mais rápido possível. Eu tomava banhos de rótulos, de várias coisas lá que eles mandavam. E eles falavam: você precisa desenvolver essa mediunidade que você tem. E eu falava: será? Só que algo dentro de mim falava assim: não. E o inimigo, ele trabalhou várias vezes em meus pensamentos para que eu pudesse tirar a minha vida. Ele me dizia: você não tem jeito. As pessoas te acham problemática. Nem seu pai te ama, te abandonou. Sua mãe não te suporta. Ninguém te ama, você só traz problema na vida das pessoas. Mas Deus me dizia: você é forte. Eu gritava para Deus e eu falava: Deus, eu não aguento mais viver assim. Eu não quero mais viver assim, eu prefiro morrer, porque viver a vida que eu estou vivendo, sentindo o que eu estou sentindo. Eu imaginava que eu nunca seria feliz, mas algo dentro de mim me dizia: eu estou aqui e eu tenho a saída. Então eu me acalmava, e do nada me veio à cabeça: busque ajuda médica. Foi então que eu já estava com os meus 18, 19 anos mais ou menos, 29, não me recordo muito bem. E eu já estava cansada de lidar com todo aquele sentimento que estava dentro de mim, com todos aqueles problemas. Eu tive vários relacionamentos homossexuais e nada me preenchia, isso não me preenchia mais. Já estava fazendo falta, sabe? Eu não conseguia me sentir satisfeita. E aí eu comecei a ver como eu era, tanto de problema que tinha em mim. Eu comecei a enxergar, porque conforme você vai vivendo dia após dia com outra pessoa, né, a gente vai começando a ver quão problemático a gente é e identificar muitos pontos e defeitos. E eu comecei a ver isso. E eu falava: meu Deus, não tem jeito para isso, o que eu vou fazer? Eu não vejo saída para mudar isso em mim, para mudar isso, para mudar aquilo, para tirar esse sentimento de dentro de mim. E eu decidi encarar os problemas.
E ela falou assim, eu falei pra ela e ela falou assim, eu acho melhor você não usar, eu vou te dar um outro remédio para você dormir sem precisar utilizar a droga. E aí ela me deu um remédio para dormir e mais um antidepressivo. Ela falou assim, porque se você usar a droga, o remédio pode te dar algum surto, alguma coisa, né? Então eu fiquei uns 6 meses aí sem fazer o uso da maconha e sem beber. E eu pensei, uau, eu tenho domínio próprio, né? Eu consigo. E aí eu comecei a ver como é, porque minha vida estava começando a ser um pouco diferente, sem o uso da droga, sem o uso do álcool. E eu ainda estava num relacionamento, eu morei com essa pessoa há um ano, esse meu último relacionamento, e eu achava que eu tinha uma família. Só que dentro de mim aquilo era como se, não é isso que eu tenho para você, não é essa a vida. E um belo dia, numa mesa de um bar, eu sabia que eu ia ter força para romper com aquilo. Ele conhece a nossa escritura, ele sabe quem nós somos por dentro, ele sabe o que ele faz com cada um, como ele chama cada um. E ele sabia que eu não ia ter estrutura para romper com aquele relacionamento, porque eu era emocionalmente dependente daquela pessoa, né? Ela era o meu contato mais próximo, então era a pessoa que eu depositava tudo que faltava em mim. E Deus sabia que eu não ia conseguir romper. Então, um belo dia eu estava numa mesa de um bar e eu estava bebendo ali com algumas pessoas. E ela estava lá junto e as pessoas diziam assim que do nada eu me transformei e eu fui para cima dela. E depois desse dia nunca mais, a gente terminou, nunca mais falei, nunca mais vi, né? Depois desse acontecimento. E Deus usou essa forma para romper esse relacionamento. E eu disse assim, Deus, a partir de hoje eu não quero me relacionar mais com ninguém. Eu quero me conhecer, eu preciso me conhecer. Eu não aceito mais ouvir as pessoas falando que eu sou assim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho esse problema, que eu tenho esse. Não pode ser, falando para ele. Então eu entrei esse tempo, me afastei das pessoas, eu fiquei um pouco isolada na minha casa, voltei a morar com a minha mãe, né? Não morava com ela até então, fiquei um ano fora de casa, voltei a morar com ela. E engraçado que antes de eu voltar a morar com a minha mãe, ela reformou todo o meu quarto, sem saber que eu voltaria para casa. E eu falei assim, por que você está arrumando meu quarto? Eu não moro mais aqui. E ela falou assim, ela falou assim, eu estou arrumando porque eu quero deixar organizadinho e tudo mais. E quando eu voltei para casa, ela falou assim, eu arrumei seu quarto porque Deus falou para mim que te traria de volta. E ele falou, até dezembro eu trago ela de volta. Foi exatamente no último dia de dezembro que Deus me levou de volta para minha casa. E a minha mãe, nesse tempo, ela já havia se convertido e ela buscava pela minha vida há 8 anos. Eu vinha na igreja às vezes com ela. Às vezes ela me trazia, me levava em várias igrejas. Um dia ela me levou numa igreja em São Paulo e ela correu atrás do pastor e orar em mim. E o pastor colocou a mão em mim e ele falou assim, ele tirar o diabo e ele foi tirar de vós. E o diabo falava assim na minha cabeça, todas as vezes que eu venho na igreja, não abra o seu coração. Porque se você abrir seu coração, você vai perder os prazeres do mundo. Você vai perder tudo que tem lá fora. Você vai ter que viver uma vida assim, ó. Então não abra o seu coração. Você tem mais coisa para viver? Você tem mais coisa para ver ali fora? E as pessoas falavam assim para mim, Deus tem um propósito na sua vida. E eu pensava assim, eles falam isso para todo mundo. Todo mundo que vai na igreja, ele fala, Deus tem um propósito na sua vida. E aí a pessoa falou assim para mim, hoje, né? E falou assim, eu tenho um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de vocês. E ele falou assim, a diferença de quem vive o meu propósito para quem não vive é quem abre o coração para que eu possa entrar. Essa é a diferença de quem vive o propósito de Deus. Ele falou assim, filho, eu não sou igual ao diabo, eu não chego arrombando e falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na sua vida, não. Eu estou aqui, eu bato a porta, se você abrir, eu entro. Né?
você abrir, eu entro, eu mostro os meus planos para você e você começa a viver eles. Mas se você não abrir, eu não posso fazer nada. Essa é a diferença de quem vive os propósitos de Deus. Amém? Aleluia! Então eu comecei a ficar dentro do meu quarto, tinha já rompido esse relacionamento, eu estou encurtando bastante, né, gente? Não passar da hora. E eu comecei a. Eu sempre gostei muito de ver palestras, essas coisas no YouTube. E um dia eu estava no meu quarto e eu ouvi uma voz me falar assim: Thaís, até hoje você viveu assim, agora acabou. E eu pensei: tô louca. O que é isso que eu estou ouvindo? Né? Falei: nada a ver, coisa da minha cabeça isso. Aí, na mesma semana, eu fui no churrasco na casa de uma tia minha e eu fui abrir uma garrafa de Guinness, uma garrafinha de uma cerveja. E eu fui abrir com essa mão aqui, e essa minha mão aqui, ela quebrou a garrafinha e cortou 3 dedos meus e um ficou pendurado. Eu fui para a UPA, né, porque era o que estava aberto ali na hora, eles deram conta. Eu cheguei na minha casa caminhando toda enfaixada, eu olhei e falei, lembrei da voz que eu tinha ouvido, né? Que tinha me dito assim: até aqui você veio, mas agora acabou. Se você continuar, eu vou permitir certas coisas acontecerem na sua vida. E eu lembrei da voz e falei: então eu ouvi mesmo essa voz, né? Hoje foi a minha mão, amanhã vai ser o quê? Olha o que a minha vida está fazendo comigo, né? Fora tantas outras coisas que ela fez lá atrás, me impedindo de ser, né, quem eu realmente sou. E eu falei: Deus, tá bom, eu não vou mais beber. Eu entendi, não vou mais beber. Eu quero ver como vai ser minha vida sem a bebida. Eu quero ver como vai ser. Se realmente vai mudar alguma coisa. Falei para Deus. E aí, eu sempre falava assim para as pessoas: não existe alegria sem bebida. Não tem felicidade. Por que você não bebe? Você está perdendo. Eu falava para as pessoas. Então, para mim, é impossível não beber. Mas eu falei para Deus: eu não vou mais beber. E a partir daquele dia até hoje, eu nunca mais bebi na minha vida. E aí, num desses dias, eu já não estava mais bebendo, estava dentro de casa, tentando encontrar uma resposta, né? Para tudo que há muito tempo eu vinha procurando, mas saciando em outras coisas, buscando em outros lugares. E assistindo cliquei num vídeo no YouTube e uma palestra, de início eu achei que era uma palestra, e esse homem estava dando essa palestra e ele começou a falar sobre a Bíblia. E eu falei: caraca, que homem inteligente, né? Pensei comigo. Esse Jesus aí que ele está falando é muito inteligente. Eu preciso conhecer ele. E aí eu assisti a palestra inteira e queria que ele era pastor. Aí eu falei: nossa, então Deus ele não é só aquilo que eu vi, aquela religião, aquelas pessoas que só vão na igreja, que porque era o que eu tinha na minha cabeça. Eu vou para Jesus, eu vou ter que viver assim. E aí eu comecei a ver que então Deus não é assim. Deus está em vários lugares, né? E aí eu comecei a assistir várias pregações dele. E comecei a aprender a ser alimentada ali. E aí um belo dia eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu quero ir na igreja com você. Aí ela vai ficar para trás. E aí eu vim aqui na igreja. Nesse mesmo dia eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Glória a Deus. Só que eu vinha na igreja, né? Falei para quando eu aceitei Jesus, eu falei: Jesus, até aqui eu vivi sem te conhecer, agora eu quero te conhecer. Agora eu quero conhecer tudo sobre você. E quando eu vivia no mundo, minha mãe falava: vamos na igreja, Thaís. Eu falava assim: quando eu tiver 30 anos, se nada mudar na minha vida, eu vou para Jesus. Eu falava para ela. Só que aí Jesus foi lá e me pegou antes, né? E eu comecei a vir frequentar os cultos, eu não conhecia nada da palavra.
E eu gritava porque ele estava crise de ansiedade, ficar sem. E aí eu vim na igreja, mas o diabo falava assim, larga, não vai não. Ele falava, não, eu vou. Eu vou porque eu sei que Deus tem algo para mim. E aí, um belo dia, assistindo uma ministração com a pastora Ivete, eu entendi que Jesus já tinha levado na cruz tudo. Os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas enfermidades. Porque eu não era escrava daquilo. E eu cheguei na minha casa, ajoelhei e falei assim para Deus, Deus, eu não aceito mais ser escrava desse vício. A tua palavra diz que o Senhor já levou tudo na cruz, o Senhor já levou esse vício na cruz, o Senhor já levou as enfermidades na cruz. Até aqui eu tentei por conta própria, até aqui eu tentei por mim mesmo, mas só quem faz é o Senhor, então eu estou te entregando esse vício. Eu estou te entregando porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso, eu não tenho poder para tirar esse vício de mim, mas o Senhor tem. E aí o Espírito Santo veio e falou assim para mim, você crê no que você está falando? Vai lá e joga o seu maço fora. E aí eu fui, joguei o meu maço de cigarro, fui jogar na lista e falei pra minha mãe assim, mãe, eu não fumo mais. Aí ela ficou meio assim, né? Porque uma vez eu fiz ela pegar uma bicuda. Eu joguei, falei isso e voltei lá para pegar. Aí ela falou, ai meu Deus. Eu falei, a partir de hoje eu não fumo mais. E a partir daquele dia eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. E aí foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Porque aí foi algo leve, eu não sentia mais nada de fumaça, as pessoas fumavam do meu lado e eu não sofria. E as pessoas perguntavam para mim, como você conseguiu? E eu falava, Deus. Foi Deus quem fez, não fui eu quem fez. Foi Ele que arrancou, foi Ele que tirou. E essa foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Eu fui comprar minha primeira Bíblia e eu cheguei na livraria e a moça falou assim, R$150. Eu falei, nossa Deus, R$150, né? Que sei comer. Mas eu vou comprar porque é pra você, né? Eu quero te conhecer mais. E aí eu cheguei na minha casa e minha mãe falou, tô R$100. Aí eu falei, uau, Deus é rápido, né? E eu comecei a viver experiências com Deus desde então. Em dezembro de 2019 eu desci as águas, me batizei. E para a glória de Jesus eu estou aqui. A palavra de Deus fala que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E eu sou prova disso. Mas eu quero ressaltar para vocês algo que o Senhor me levou a trazer, que é sobre o homossexualismo. Você sabe o que é o homossexualismo? O homossexualismo nada mais é do que uma distorção da nossa mente, um refúgio que o diabo pinta como uma identidade e as pessoas com suas carências emocionais depositam no outro o que faltam nelas. Uma mulher muitas vezes busca na outra a feminilidade que ela mesma não tem, ou que ela não consegue ter. O afeto que ela não teve da mãe, ela tenta tapar no outro. Fazer na alma, mas nunca se sente realmente completa. Se vocês prestarem atenção, não estou generalizando, tá? Mas a maioria dos homossexuais, né, dos casais de lésbicas, enfim, ou eles presenciaram muito conflito na casa dele, pergunta como foi a infância dessa pessoa, ou elas presenciaram muito conflito dentro da casa delas, ou os pais muitas vezes casados não davam atenção, ou os pais se separaram, ou foi por questões de abuso sexual, né? A maioria foi por conta desse caso, o diabo se infiltra ali. Ele usa todos esses atributos. E uma criança, não sei se vocês sabem, mas uma criança ela
ferramenta? Por que a sexualidade é a ferramenta que Satanás mais tenta? Por que o mundo está como está? Porque ele não quer que o homem cumpra o seu propósito. Tem um livro que eu li que ele diz assim: se eu fosse o seu inimigo, eu iria reduzir sua força e ampliar as suas inseguranças, até que elas dominassem o modo como você se vê, desarmando-a, incapacitando-a de combater, de se libertar, de ser quem Deus criou você para ser. Eu trabalharia muito para garantir que você nunca percebesse o que Deus lhe deu, de modo que duvidasse do poder de Deus dentro de você. E é realmente isso que o inimigo faz. Ele está todo o tempo tentando falar que você é uma coisa que você não é. Ele está todo o tempo distorcendo a sua identidade. Ele está todo o tempo falando que você não pode, que você não consegue. Ele usa de todas essas ferramentas. Ele aplica insegurança nas pessoas. Ele aplica medo. Ele está ao nosso redor. Ele está aqui, ó, falando. Antes de eu subir aqui, eu tive uma guerra. Porque eu não queria que eu viesse. Mas maior é aquele que está comigo, amém? Talvez nessa noite você deve estar pensando: eu tenho conflitos de identidade. Eu não consigo abandonar ou ficar sem o pecado, sem. Venho na igreja e volto para o mundo. Não tenho forças. Não somos nós quem fazemos. Quem faz é Deus. Você só precisa abrir seu coração para que Ele possa habitar e fazer a vontade dele na sua vida. Nessa noite, Deus está dizendo para você: eu ainda realizo sonhos. Eu não mudei, eu continuo sendo mesmo Deus. E eu quero transformar a sua vida. Eu quero libertar. Eu quero curar. Glórias a Deus, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Fale ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos onde você está. E fala: Deus, eis-me aqui, Senhor. Me dá sabedoria, Jesus. Sabedoria para te conhecer mais. Sabedoria, Senhor, para conseguir tirar todas essas dores que há dentro de mim. Porque eu reconheço, Deus. Eu reconheço que só o Senhor é Deus. Eu reconheço que o Senhor é o único que pode me tirar de onde eu estou. O Senhor é o único que pode curar essas dores que eu sinto. O Senhor é o único que pode mostrar a minha verdadeira identidade. Quem eu realmente sou, Pai. Eu estou aqui, Senhor, sedenta pela Tua presença, sedenta por conhecer mais de Ti, sedenta para viver experiências contigo, Senhor. Eis-me aqui. Abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Ele nessa noite. Seja verdadeiro com Ele. Fala: Deus, eu não consigo. Deus, para mim é difícil. Senhor, eu estou sofrendo por isso, por isso, por isso. Seja sincero com Ele. Espírito Santo, começa a chegar mais e mais e mais e mais. Vai adentrando os corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ainda realizo sonhos. Volte a sonhar. Eu ainda realizo sonhos. Deus vai realizar os teus sonhos. Se você quer. Oh, Espírito Santo, glórias a Deus. Vem, Senhor, eu não mudei, eu vou cumprir a minha promessa na sua vida, mas é o meu Deus.
Só Deus é o Senhor.